como que ocorre esse transtorno, de onde vem esse transtorno, qual é o entendimento até evolutivo como ser humano aqui da ansiedade social. Então tem uma teoria que fala que os comportamentos de fuga, esquiva, de se colocar mais escondido, né, de se encolher porque eu estou com ansiedade social, teria uma função de esquiva das situações e de submissão. Então essa teoria evolutiva falaria que como se fosse assim, olha, não olha para mim, eu não represento ameaça aqui. Então alguns animais inclusive teriam esse comportamento de ansiedade social, tá? De se esconder, de ficar mais na dele, ali mais quietinho, para passar desapercebido. E então aquela coisa, nossa, tomara que a aula acabe, né? Quando a gente tá lá tendo que apresentar um trabalho, tomara que a aula acabe aqui para eu não ter que apresentar, tá? É um comportamento de esquiva dessa situação. E como se dissesse assim, olha, não se preocupe comigo que eu não sou uma ameaça. Essa teoria diria que o ser humano também faz. Ele se encolhe, ele passa olhando para baixo, quando tá na frente de um público, né? Ele vira, esconde a cara, quer esconder a cara no capuz, assim. Não que toda essa expressão aqui do fenótipo, né? Essa expressão aqui do comportamento seria uma ansiedade social, tá? Esses comportamentos aqui, segundo essa teoria, seriam para mostrar até uma submissão, no sentido assim, olha, eu não tô aqui, não sou ameaça, tá? Não represento um grande risco para você. Então, essa teoria diria que muito da herança dos comportamentos de ansiedade social vem nessa função de esquiva e submissão, ok? Avançando um pouquinho, então, para entender que a menor parte é genética. Tem gente que acha que até é genético. Não, isso aí, porque o fulano tinha, o filho dele também tem. Então, às vezes a gente confunde, mas a menor parte da herdabilidade dos transtornos, ela é genética, ou então de comportamentos, de respostas no nosso ambiente, a menor parte é genética. A menor parte, então, para a ansiedade social também é genética, cerca de 17%. Trata-se o quê, então? Mas por que o filho do fulano que tem é muito tímido, tem muita ansiedade social, por que ele também é? Porque trata-se de comportamentos de esquiva e de evitação que foram reforçados. Quando a gente vai mais a fundo no estudo da terapia comportamental, a gente entende que quando um comportamento está acontecendo com mais frequência, ele é um comportamento escolhido porque ele foi reforçado, ele está sendo reforçado por alguma coisa. Ah, mas qual é o reforço? O que está incentivando que cada vez mais eu me esconda, eu não fale com as pessoas? Está reforçando isso? Né, esse comportamento de esquiva, de evitação, muitas vezes é o alívio desse desconforto, né? Tomara que não me convidem para aquela festa lá, porque eu tô morrendo de ansiedade, de timidez de ir lá, tô morrendo de vergonha de ter que ir naquele aniversário. Tomara que não me convidem. A pessoa chega lá e me convida de, não vou poder, eu tenho coisa para fazer. Esse comportamento aqui de dizer que tem outra coisa para fazer foi reforçado porque no momento o fulano pegou, saiu, parou de me questionar. Tá, você tem coisa para fazer. Ele saiu, ok. Veio um alívio ali na hora de, me livrei dessa bomba, não vou precisar ir lá me expor, estar junto com outras pessoas que eu não tô gostando de fazer isso nessa minha época da minha vida. Então esses comportamentos de esquiva e evitação, eles acabam sendo reforçados. E comportamentos que eram mais assertivos socialmente também podem ter sido punidos. Então, quando a gente vai trabalhar essa espécie de gênese dos comportamentos da evitação e da esquiva, esses comportamentos que estão no conjunto da ansiedade social, então aquele cara lá, ele tem ansiedade social, aquele cara lá, ele é excessivamente tímido, alguém poderia dizer assim. Por quê? O que ele faz? Ele não fala com ninguém, ele passa desapercebido, ele vira a cara para todo mundo, ele se encolhe, ele não aceita convites para nada. Quando ele vai falar com as pessoas, ele não consegue falar muito bem. Então esse cara, eu acho que ele tem ansiedade social. Ok, teve vários comportamentos aqui que foram reforçados, né? Porque ele traz um alívio de eu não precisar me expor. Me livrei da bomba, não vou precisar ir naquele aniversário lá. Então, esse comportamento de se esquivar foi reforçado. E comportamentos assertivos, comportamentos de expor-se, foram punidos, provavelmente, ou como uma hipótese. O que isso quer dizer? Que é aquele caso clássico que às vezes a gente usa didaticamente para explicar esse tipo de dificuldade, que um exemplo muito clássico que aparece é: fulaninho foi apresentar um trabalho na frente da turma e foi vaiado, todo mundo riu do fulano. Esse comportamento, então, dele falar, ele começou a falar, começou a gaguejar, e todo mundo, por alguma ansiedade que veio naturalmente de estar exposto nesse contexto, o pessoal começou a dar risada, começou a punir, começou a invalidar
aquele erro dele, aquela emoção que ele estava apresentando ali, esse comportamento de falar para o público, de colocar a minha opinião, ele começou a ser punido. E nessa equação, então, foi se desenvolvendo cada vez mais os comportamentos aí que configuram a ansiedade social. Outra tríade aqui que eu vou trazer, ambiental para a gênese do transtorno da ansiedade social, ambientes que invalidavam a manifestação de sentimentos. Então, você não pode falar sobre medo, você não pode falar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Você está sentindo uma culpa? Não fala sobre isso, não quero saber. Não reforçavam esse comportamento de expor meu sentimento. Ambientes também que retinham conflitos. Não pode brigar, não é para entrar em conflito, não vão falar de coisa ruim. Aquela coisa que tem que fingir que tá tudo bem e que não retém conflitos, os conflitos ficam todos privados. Eu queria falar, eu queria trazer o que está me incomodando, mas eu não posso, porque aqui na minha família, aqui no meu grupo de amigos, isso não é validado, isso não é interessante para o grupo, eles não deixam que isso aconteça e que é importante, né, a gente trazer conflitos e conseguir colocar a nossa opinião. E o terceiro ponto da ambiental, da origem aqui do transtorno de ansiedade social, ambientes que ensinavam pelo medo e não validavam a emoção da raiva, exatamente a raiva, aquela raiva naquele nível assertivo que ela precisa ocorrer, que ela precisa ter um certo nível para a gente conseguir manifestar a nossa vontade, para a gente conseguir impostar a nossa voz, impostar o nosso corpo e dizer aquilo que eu tenho necessidade de que seja dito. Tá? E ambientes que reforçavam o medo. Eu via as outras pessoas reagindo com medo, sempre muito preocupadas. Alguém queria passar por uma situação de exposição social e falar, meu Deus, eu tenho que passar pela situação de exposição social, vou ter que falar, e agora o que eu faço? Um irmão mais velho, um pai, uma mãe, alguém que convive com a pessoa que reforçava essa educação pelo medo. Olha, se tu for lá falar pro pessoal, te cuida, hein? O pessoal vai dar risada de ti, hein? Não vai falar besteira, senão você vai passar vergonha, hein? Não vai falar besteira. Tá reforçando o medo, e a pessoa começa a iniciar esse medo aqui para ficar bem atenta e não cometer erro nenhum. Inclusive, é uma das coisas que o ansioso social faz bastante, né? A hipervigilância para não cometer nenhum erro. A hipervigilância começa a criar essa ansiedade de desempenho do meu desempenho social, do meu comportamento social aqui. Então, existem maneiras certas de se comportar socialmente, existem maneiras que são muito erradas e que o pessoal falou para mim que se eu desse uma tropeçada ali, se pela maneira errada, eu iria passar muita vergonha e que eu tenho que me cuidar e que eu tenho que ter medo para evitar que isso aconteça. Isso acaba reforçando, então, aqueles comportamentos de evitação. Olha, para não entrar nessa briga toda, nessa parada toda, então é melhor eu nem ir, tá? E aí acaba reforçando. E agora a gente vai entrar na próxima parte, a gente vai começar a entrar no tratamento aqui. Para entrar no tratamento, para a gente poder ajudar nossos pacientes ou para a gente poder ajudar nós mesmos a enfrentar esses desafios da ansiedade social, a gente precisa entender, então, alguns conceitos principais aqui na perspectiva, na luz da terapia comportamental, tá? Um conceito que é principal. Falando de ansiedade social, timidez, dificuldades nas relações sociais, é importante que você saiba de um conceito principal, que ela é mantida, ela é intensificada muitas vezes a dificuldade na relação social, porque conforme eu vou encontrando as minhas soluções, os meus jeitos de lidar com esse problema, eu vou criando uma dependência dos comportamentos de fuga e evitação. Eu vou reforçando esse caminho de que para eu escapar daquele desconforto que é a exposição social, que conversar com alguém, que ir numa festa, que dar uma aula na frente da galera, para eu escapar dessa ansiedade, desse desconforto que muitas vezes é natural que aconteça, eu comecei a reforçar durante a minha história que eu tenho que fugir ou nem ir para esse evento aí. Eu tenho que recusar aquele evento daquela festa para eu nem ir lá me expor, ou eu tenho que fugir. Quando eu vejo que é a minha vez, que eu tenho que apresentar, eu tenho que sair, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que torcer para que a aula acabe. Quando alguém vem conversar comigo, eu tenho que virar a cara, eu tenho que fingir que eu não vi a pessoa, tá? Eu começo a reforçar muito esses comportamentos como se eles fossem os meus salvadores, como se fossem os únicos comportamentos para eu me livrar de um desconforto, tá? Enquanto que eu posso exercitar, e no tratamento eu vou exercitar com a ajuda do meu terapeuta e com a ajuda do meu treinamento e dos meus amigos, eu vou começar a exercitar comportamentos sociais mais assertivos, eu vou exercitar as minhas habilidades sociais. Então, eu tenho uma dificuldade de ansiedade social, beleza. Quais são esses obstáculos? O que você gostaria de fazer que você não consegue fazer por causa dessa ansiedade social? Eu gostaria de ter mais amigos. Beleza, quando você fosse o cara que tem mais amigos, o que você ia fazer mais? Eu ia conversar mais com as pessoas, eu ia chegar para os meus colegas e iria convidar eles para fazerem coisas lá na minha faculdade,
E por que você não está conseguindo fazer isso? Porque eu tenho um grande medo. Um medo de quê? Um medo que eles não gostem de mim, que eu fale tudo errado, que eles deem risada de mim. Então eu vou evitar essa situação, não vou nem fazer isso. E quando os meus colegas vierem falar comigo, eu vou fugir por causa desse medo. Uma frase que o pessoal adora e que eu falo quase sempre é: muitos e muitos dos transtornos e dos problemas que a gente acaba desenvolvendo são na tentativa de evitar ou fugir desse tipo de desconforto, de emoções desconfortáveis, quando na verdade a gente poderia, com uma sugestão, apesar desse desconforto, eu vou fazer aquilo que é importante, porque quando eu treinar fazer aquilo que é importante para mim, eu vou ver que aquele desconforto vai baixando, eu vou me sentindo mais capaz, eu vou me sentindo mais apto àquele tipo de situação e eu vou tendo acesso à recompensa de eu ter tentado. Eu tenho que saber que eu quero muito aquilo, eu quero muito ter mais amigos. Então eu vou conversar com os meus colegas e propor coisas para a gente fazer, apesar desse desconforto, dessa ansiedade, dessa timidez, desse medo que eu estou sentindo. E quando eu vou lá e passo essa barreira e eu consigo, com a ajuda do meu terapeuta, dos meus amigos, com a ajuda de eu pensar que isso é importante para mim, aí eu consigo um acesso ao novo mundo, um acesso à glória, à recompensa de ter conseguido me aproximar mais um pouquinho de ser aquele cara que eu quero ser, aquele cara que eu idealizo, que eu admiro quando eu me imagino daquele jeito. E aí eu estou conseguindo agora fazer mais amigos e eu quero continuar exercitando esses comportamentos, essas habilidades. Eu vou enriquecer cada vez mais o meu repertório comportamental de um grande amigo, de um cara que fala muito bem, de um cara que é muito assertivo, ok? Muito bem, espero que tenham gostado. Um abração e até a próxima.